Olha, para quem cresceu nos anos 90, pode até parecer uma outra realidade. Mas teve um tempo, sim, em que o funk era a trilha sonora de programa de família na TV. A gente ligava a televisão e estava lá, Claudinho e Buchecha no palco da Xuxa, cantando sobre amor. Era um som que o Brasil inteiro, de verdade, abraçava. E é por isso que hoje em dia muita gente se pergunta, ué, o que foi que aconteceu com o funk? Como é que a gente saiu daquelas melodias românticas para essas letras super explícitas e para essa exaltação toda da riqueza que domina as paradas hoje? Será que é só saudosismo nosso ou o gênero passou por uma transformação radical mesmo? Bom, bora entender essa história. A diferença é gritante, né? Se a gente olhar assim, lado a lado, nos anos 90 o papo era romance e o palco era TV e o rádio, com apelo super familiar. Hoje, o foco mudou completamente. É ostentação, é chocar. E a plataforma é outra, é o YouTube, é o TikTok. É exatamente essa mudança que a gente vai analisar agora. E para a gente entender bem aquela época, aquela era de ouro, não tem exemplo melhor do que Claudinho e Buchecha. Eles são, assim, o retrato perfeito do funk melody que conquistou o país. Eles vão ser nosso ponto de partida para a gente entender de onde o funk veio. E o sucesso deles foi uma coisa absurda. A gente está falando de 1,5 milhão de cópias vendidas só do segundo álbum A Forma. Esses números para um gênero que vinha da periferia, que era marginalizado, eram simplesmente inacreditáveis na época. Eles viraram um verdadeiro fenômeno da música pop nacional. E o mais impressionante é que tudo isso começou de um jeito super humilde. Eram dois amigos de infância, o Cláudio e o Cleflon, lá de São Gonçalo, no Rio. Eles ganharam um concurso de rap na comunidade e, de repente, bum! Estavam em todas as rádios, em todos os programas de TV do Brasil. Mas como eles conseguiram isso? Qual que era a fórmula mágica que permitiu que o funk deles furasse a bolha e chegasse em todas as casas de todas as classes sociais? Vamos dar uma olhada em como se constrói um sucesso desse tamanho. Então, qual era o segredo? Bom, a receita deles era focada em ser para todo mundo. As letras falavam de amor, de amizade, daquelas alegrias simples da vida, sabe? E o mais importante, sem palavrões. Isso criava um apelo que funcionava para a família inteira. Aí você soma isso àquela batida contagiante do Miami Bass e do R&B, e pronto, eles pegaram a cultura da periferia e a tornaram algo que a grande mídia abraçou na hora. E por trás daquelas letras tinha uma dedicação que, olha, é impressionante. O Buchecha, que era o principal compositor, revelou uma vez que o livro de cabeceira dele era um dicionário. Pensa nisso, ele ficava procurando palavras mais rebuscadas para usar nas músicas. É um contraste gigantesco com a simplicidade, às vezes bem repetitiva, de muitas letras de hoje. E essa integridade deles não ficava só no papel, não. Tem um episódio famoso em que eles se recusaram a cantar num baile que era patrocinado pelo tráfico lá no Morro do Salgueiro. Chegaram até a sofrer ameaças, mas não cederam. Eles bateram o pé para não associar a arte deles com o crime, um valor que define muito bem o espírito daquela época. Pois é, mas a carreira da dupla terminou da forma mais trágica possível, com a morte do Claudinho em 2002. E isso meio que marcou o fim de uma era. Nos anos seguintes, o funk que eles popularizaram começou a mudar. E a mudar drasticamente. Foi o início do que as fontes para esta análise chamam de escalada do absurdo. E se a gente olhar numa linha do tempo, a trajetória fica muito clara. Se nos anos 90 o funk melody reinava na grande mídia, nos anos 2000 o proibidão e os temas mais sexuais ganharam muita força nos bailes, mais longe da TV. Depois, nos anos 2010, São Paulo virou o berço do funk e ostentação. E hoje? Bom, hoje a gente vive uma verdadeira guerra por atenção na internet que alimenta uma competição para ver qual conteúdo choca mais. O funk e a ostentação foi um ponto de virada muito importante. O foco saiu completamente do romance e foi para a celebração do material. Carrão importado, roupa de grife, joia, festa de luxo. A mensagem passou a ser eu posso, eu tenho, eu conquistei. Um grito de afirmação social através do consumo, sabe? Certo, mas a grande questão que fica é por que tudo isso mudou? O que foi que impulsionou essa transformação tão profunda no género que é, talvez, a voz mais popular da periferia brasileira? A nossa análise aponta para 3 fatores principais que explicam essa evolução. Primeiro, a revolução da internet, que mudou completamente as regras do jogo. Segundo, como consequência disso, a guerra pela atenção.
E terceiro, a transformação do corpo em um produto central para o sucesso. Pensa só, nos anos 90, para fazer sucesso, um artista precisava passar pelo filtro da TV e das rádios. Tinham os porteiros ali que decidiam quem entrava e quem não entrava. A internet simplesmente arrombou esses portões. Um canal como Conzilla no YouTube, com mais de 65 milhões de inscritos, pode transformar um artista em estrela sem precisar pedir a bênção de nenhum executivo de TV. A plataforma virou o palco principal. E nessa nova arena digital, a moeda mais valiosa de todas é a atenção. A lógica é simples e às vezes até meio brutal. Um conteúdo mais extremo ou mais explícito ou mais polémico acaba gerando mais engajamento, mais compartilhamento e, no fim das contas, mais visualizações. O choque virou basicamente uma estratégia de marketing. Mas olha, essa transformação não é só sobre música, não. O funk, em todas as suas fases, funciona como um espelho. Ele reflete as mudanças sociais e culturais profundas do próprio Brasil. E essa comparação lado a lado deixa tudo muito claro. O funk dos anos 90, com aquele foco no amor, na positividade, refletia um Brasil mais esperançoso, aquele do período pós-redemocratização. Já o funk atual, focado em dinheiro, em viralizar, é o espelho de uma sociedade hiperconectada, imediatista e fascinada pelo consumo como sinônimo de vitória. No fim das contas, a jornada do funk talvez seja a jornada do próprio país. A gente saiu de um certo idealismo, talvez até um pouco ingênuo, para um pragmatismo onde vencer na vida significa, muitas vezes, apenas parecer que venceu, ostentando isso para o maior número de pessoas possível. E isso tudo deixa a gente com a pergunta para pensar. Essa mudança toda do funk é um sinal de um declínio cultural onde a qualidade poética foi trocada pelo choque fácil? Ou será que isso é um processo de amadurecimento, ainda de meio caótico, de uma cultura que está testando seus próprios limites e se expressando de uma forma mais crua, mais direta? A resposta talvez diga mais sobre nós hoje do que sobre o próprio funk.